El presidente Chávez, junto al pueblo venezolano, impulsó un proceso constituyente destinado a sentar las bases de la nueva república. Yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente y su administración debe velar porque esta institución, esta asamblea, sea el producto y el resultado de la confrontación nacional. Es responsabilidad de todos y cada uno de ustedes recoger, oír, grabar, sentir las miles de expresiones del pueblo que es el dueño único de su soberanía absoluta. La posesión de Evo Morales marcaba el inicio de la transformación de Bolivia de republicano a un Estado plurinacional, comenzando así la era del presidente indígena. Como Parlamento tienen una enorme responsabilidad de cumplir el pedido clamoroso del pueblo boliviano, que es la Asamblea Constituyente. La lucha por los cambios en el país comenzó en las marchas y enfrentamientos con una sola voz de protesta, pidiendo Asamblea Constituyente y referéndum. Triunfado aplastantemente la nueva Constitución. Hoy es un momento histórico que trasciende con mucho a las personas que por accidente, por fortuna, hemos estado más visibles en este proceso que es de todo un pueblo. No es de un gobierno, no es de un presidente, no es de un movimiento político, es de todo un pueblo este cambio, compañeros. No hablemos de reelección y esas cosas. Ustedes saben que yo estaré donde ustedes me necesiten. Y uno de los días más felices de mi vida será cuando alguien de ustedes, sobre todo un joven, me aparte por inútil y pueda tomar la posta y seguir adelante con esta revolución ciudadana de forma más rápida, más eficiente, más precisa. Chávez's victories in Venezuela had begun to transform his own country and offer hope to others. Powerful social forces were massing in the South, cutting across national boundaries. It was as if Simon Bolivar's dream had begun to be realized. The old oligarchies, privileged, lighter-skinned, prepared to defend their status with force, and the new social movements, indigenous, darker-skinned mixtures, and above all, poor. Chávez now moved further to the left and proclaimed that socialism was the only way forward, calling on other South American states to join in the Bolivarian Revolution. Would they? O anúncio da morte de Chávez foi feito no início da noite pelo presidente Nicolás Maduro, herdeiro político que comandou o país nos 2 últimos meses. A luta contra o câncer impediu Chávez de tomar posse em janeiro. Chávez estava internado num hospital militar de Caracas. Vamos agora ao vivo a Nova York conversar com a correspondente Heloísa Vilela. Heloísa, boa noite. Todos sabem da relação muito tensa que existia entre Estados Unidos e Venezuela por causa de Hugo Chávez. A Casa Branca já se pronunciou aí? Boa noite, Ana Paula. Olha, a Casa Branca acaba de soltar um comunicado neste minuto. O presidente Barack Obama disse que o momento é difícil para o povo venezuelano, mas disse que os Estados Unidos têm todo o interesse de manter relações mais produtivas, ou mais construtivas, foi o termo que ele usou, com o governo da Venezuela. Ele disse ainda também que a Venezuela começa agora uma nova história, um novo capítulo na sua história, e que os Estados Unidos continuam comprometidos com políticas que que promovam os princípios democráticos, a lei e o respeito aos direitos humanos. Ana Paula. O presidente da Bolívia, Evo Morales, renunciou ao cargo. Horas antes, Morales havia anunciado a convocação de novas eleições e a renovação de membros do Tribunal Supremo Eleitoral. Renunciar a mi cargo de presidencia
Renuncio à presidência porque decidi pela renúncia para que Mesa e Camacho não continuem perseguindo meus irmãos, líderes sindicais. Morales enfrenta 3 semanas de protestos contra sua reeleição em 20 de outubro. A votação foi considerada fraudulenta pela oposição e mobilizou milhares de manifestantes nas ruas, exigindo a renúncia de Morales e de todos os cargos públicos. Seus principais opositores são o ex-presidente Carlos Mesa, que Morales derrotou no primeiro turno, e o líder regional Luiz Fernando Camacho. Uma auditoria da Organização de Estados Americanos recomendou a anulação das eleições por irregularidades e a convocação de um novo pleito. O Ministério Público da Bolívia iniciou um processo contra 7 membros do Tribunal Supremo Eleitoral. O presidente da Câmara dos Deputados, Vitor Borda, e o ministro de Minas, César Navarro, também renunciaram neste domingo. Morales assumiu a presidência em janeiro de 2006, em meio a uma onda de vitórias da esquerda na região. A Justiça do Equador condenou à revelia nesta terça-feira o ex-presidente Rafael Correa a uma pena de 8 anos de prisão por corrupção. A condenação o deixou inabilitado, o que pode representar sua morte política. Correa foi condenado com outras 17 pessoas por um esquema de corrupção durante seu governo, informou a Procuradoria no Twitter. O ex-presidente está autoexilado na Bélgica. Ele enfrenta uma ordem de prisão por outro julgamento em curso. Correa questionou a sentença em primeira instância, da qual poderá recorrer. A Justiça considerou o ex-presidente e ex-colaboradores responsáveis por terem recebido propina de empresas em troca de contratos, entre as quais foi citada a Odebrecht, embora a Procuradoria do Equador não tenha investigado a empresa brasileira. A sentença da Corte Nacional de Justiça também determina a perda dos direitos de todos os condenados de participação na vida política por um período de 25 anos. O encontro acontece dias depois de a presidenta ter adiado uma visita de Estado aos Estados Unidos por causa da denúncia de que o Brasil é um dos alvos do programa de espionagem americano. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Jamais pode o direito à segurança dos cidadãos de um país ser garantido mediante a violação de direitos humanos e civis. Não se sustentam argumentos de que a interceptação ilegal de informações e dados destina-se a proteger as nações contra o terrorismo. O Brasil, senhor presidente, sabe proteger-se. O Brasil, senhor presidente, repudia, combate e não dá abrigo a grupos terroristas. O canto de vitória, a comemoração da oposição, antes de ser anunciado o último voto que vai dar a vitória do impeachment para a oposição. Pedindo ordem ali, o presidente Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Por favor, eu quero... Quanta honra! Por favor. Quanta honra o destino me reservou de poder. Quanta honra o destino me reservou de poder. Da minha voz saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! No despacho em que decretou a prisão, o juiz Sérgio Moro fala em patologia protelatória. O ex-presidente estava no Instituto Lula, em São Paulo, quando teve a prisão decretada. Um dia depois do Supremo Tribunal Federal ter recusado o pedido de habeas corpus, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região enviou ao juiz Sérgio Moro um ofício.
No documento, o tribunal diz que, tendo em vista a condenação em segunda instância em 24 de janeiro e também a rejeição dos embargos declaratórios, resta aos 3 condenados no processo, Aldemário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, Agenor Franklin Medeiros e Luiz Inácio Lula da Silva, o cumprimento de penas privativas de liberdade. Assim que recebeu o ofício, o juiz Sérgio Moro expediu a ordem de prisão. Moro afirma no documento que não cabem mais recursos com efeitos suspensivos junto ao TRF4 e que possíveis novos embargos constituem apenas uma patologia protelatória que deveria ser eliminada do mundo jurídico. O juiz diz que concedeu ao ex-presidente Lula, em atenção à dignidade do cargo que ocupou, a oportunidade de se apresentar voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até às 17 horas de amanhã. Os advogados de Lula já avisaram que o ex-presidente vai cumprir a ordem de prisão e vai se entregar. Os detalhes da vinda dele até Curitiba ainda estão sendo definidos. Assim que chegar à sede da Polícia Federal em Curitiba, Lula será levado para uma sala especialmente preparada para receber o ex-presidente. A sala fica debaixo do L-ponto do prédio da Polícia Federal. Ela tem 15 metros quadrados e recebeu uma grade na parte interna. Tem banheiro privativo. Lula não vai ter acesso à TV, rádio e celular e vai comer a mesma comida dos outros presos. Vai poder ver familiares apenas uma vez por semana. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Nós estamos cumprindo o que diz a nossa Constituição na independência dos poderes. O Parlamento também vem entendendo dessa maneira. E a resposta da Câmara na primeira votação da nova Previdência foi muito clara. Nesse momento, eu agradeço o presidente Rodrigo Maia, que trabalhou incessantemente na busca desse objetivo. E tenho certeza que o mesmo acontecerá no Senado. Outras coisas temos que fazer. Também o segundo tempo da reforma lá no Senado Federal. E também a nossa reforma tributária. Quantas vezes eu disse durante a campanha que eu não quero ser patrão num Brasil, num país, com esse emaranhado de leis e legislações. É impossível ser empregado. Isso foi muito usado por quem nos antecederam na busca da nossa divisão. Não apenas naquelas que todos sentiram na pele, mas também na luta entre patrão e empregado. É mais fácil defender empregado, ter mais votos. Eu defendo empregado, patrão e também os que mais perdem, os que estão desempregados. Eu tenho dito, desde há muito, que um dia os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. Que por mais importante que seja a tentativa de manutenção desses direitos dentro desses processos, é só a luta política, a luta popular que vai garanti-los. Não tem outra escapatória. E aí, se a gente observa as experiências na América Latina, a gente vai ver que, de fato, ela nos apresenta esses elementos também de uma forma muito clara. O constitucionalismo latino-americano atual apresenta novas subjetividades coletivas que, de certa forma, aqui no Brasil nós vimos nas movimentações, nas mobilizações do ano passado, mas que lá tem um peso completamente diferente. Então, o movimento cocalheiro, o movimento indígena, o movimento de mulheres, ele tem um peso muito mais forte
nesses outros países vizinhos do que no Brasil, tanto é que conseguiram viabilizar constituintes que não são exclusivas, são gerais, e que de certa forma propõem reformar a sociedade como um todo para eliminar a opressão, preconceito e discriminação. Para nós, a Constituição não é o fim da construção da constitucionalidade, e a Constituição são as disputas interpretativas e de realização que continuam permanecendo, e por isso que nunca nos conformamos com o fato de que 88 traduzisse a dimensão da expansão da cidadania. Entendemos que aquela Constituição ela se abriu ao fato que os direitos não são quantidades, são relações. Eles não são artefatos que se estocam em uma prateleira legislativa. Eles são mediações configuradas no inventar cotidianamente novas normatividades que realizem a emancipação contínua do humano. Como lembrava Hegel, nós não nascemos pessoas humanas. O humano não é definido pela sua condição biológica. O humano é uma experiência na história. Então, a gente se torna humano. E a Constituição diz, esses direitos não excluem outros que derivem da natureza do regime, outros que não estão no elenco, mas que são disputados no cotidiano. O que eu destacaria, né, ao casar o debate do constitucionalismo achado na rua com o debate do constitucionalismo latino-americano, que o que marca essa movimentação me parece que é essa permanente contestação ao neoliberalismo, né, e a possibilidade dos povos, né, dar luz aos povos que vão ser sujeitos coletivo, né, dessas lutas, né, como o professor José Geraldo gosta de trabalhar, né, dentro das suas categorias. Então, é um pouco esse caráter que é importante salientar, me parece. O título ao constitucionalismo latino-americano não é novo. O que é nova é a sua formação. E por que ele não é novo? Primeiro, porque ele continua sendo constitucionalismo. O constitucionalismo ele é um fenômeno essencialmente, originariamente, moderno. É atribuído, portanto, as características fundamentais da modernidade, que são o secularismo, o racionalismo e, sobretudo, o individualismo. Então, não dá para ser novo se persiste uma matriz individualista. Não dá para ser novo se persiste uma matriz que não envolve a questão do sentimento, a questão da emoção e que fica restrito só ao plano racional, cognitivo. Né? E se é um fenômeno moderno, e se é um fenômeno europeu, advém do Estado Nacional forjado por uma sociedade capitalista. Capitalismo esse que produz a base da vida material, que gera, portanto, as relações sociais, a forma como as pessoas se relacionam. Se elas têm mais ou menos riqueza, se tem mais ou menos concentração de renda, se tem mais ou menos preconceito, discriminação, e por aí vai. E sempre lembrando que esse modelo de Estado Nacional capitalista e esse constitucionalismo ele foi imposto pelas metrópoles capitalistas às colônias, como é o caso das colônias latino-americanas, africanas, na Índia, Nova Zelândia, Austrália, enfim, os países do chamado Pensamento do Sul. 1824, Constituição do Brasil independente. Descolonizado, mas não decoloniado, não é isso? Todos nascem livres e iguais em direitos. Num sistema escravocrata, gente, em que o trabalhador é reduzido à condição de coisa, mercadoria, é comprado, é vendido, se usa, se abusa, se frui. E se produz fundamento, né? Servus persona non habet. Cícero, o escravo não é pessoa humana. Remetendo a Aristóteles, o homem é um animal político, o escravo é um boi social, é uma ferramenta que fala. Está lá na política, o escravo é uma ferramenta que fala. Né? O indígena é um selvagem, é um silvícola, é um monstro, é uma fera, é uma besta, não tem alma, não tem subjetividade. Claro, depois vai se debater isso. 2 anos de debate em Valladolid, né?
é o índio gente ou não? E a tese de Bartolomé de Las Casas prevalecerá sobre a de Ginês de Sepúlveda, que o Papa Paulo III vai acolher e vai lançar na bula Sublimes Deus, 1537, e os índios, nossos irmãos, gente como nós, têm alma e podem receber os sacramentos e dispor de seus bens. Quer dizer, desde que se cristianizem, não é isso? Por isso que o Papa Francisco anda falando em realmar, não é isso? E sugere que se dialogue com os movimentos sociais para recuperar uma teologia que alimente, que dê habitação e que garanta trabalho, um salário universal. Teto, terra e trabalho, não é isso? Historicamente, como que são tratados determinados processos constitucionais, muitas vezes eles surgem ao longo da história como formas de, vamos dizer, de frear movimentos que poderiam contribuir para uma ruptura, né, do modelo de status quo mais conservador, né, que era implementado até então, né? E me parece que dentro dessa conjuntura, no início do século XXI, sobretudo, isso é tratado de uma forma um pouco diferente a partir da correlação de forças que se dá, né, principalmente na América Latina. Então, quando eu falo em constitucionalismo achado na rua, hoje eu trago essa análise no sentido de que a Constituição, obviamente, ela deve conferir um sentido político ao direito, garantindo uma concretude de uma teoria constitucional, que não deve ser uma teoria constitucional meramente abstrata, como se fosse sujeitos abstratos, universais, né, ou numa perspectiva histórica. Geralmente o direito tradicional e clássico é tratado, né, mas que reconhece a legitimidade da luta social do explorado, do trabalhador, do excluído, que é compreendido, me parece, numa dialética do real, do concreto, onde está estabelecida uma sociedade dividida em classes. Ou seja, é uma forma de garantir um exercício fidedigno do que a gente vem a chamar de soberania popular. Então, me parece que esse é um pouco o papel do constitucionalismo achado na rua. É preciso compreender esse fenômeno à luz de uma teoria política, de uma teoria social tipicamente latino-americana, pensada a partir da nossa realidade, não com a mera reprodução dogmática de autores que vêm de fora. Então, se a gente critica o tempo todo que não é para importar criticamente um Habermas da vida, isso também vale para os autores latino-americanos. Não é simplesmente pegar, descrever e pronto, é isso. Tem que fazer uma análise crítica. Mas se perguntasse a qualquer um na linha dos manuais disponíveis, 90% dos manuais, né, o que é direito, eles vão dizer, é a ciência das normas, não é isso? Sistema normativo dotado de sanção e de coação formalizada e institucionalizada que se distingue da ética. Com variações, é definição corrente, sistema normativo, ou seja, ciência das normas. Mas se perguntasse a qualquer estudante na condição pré-moderna, em qualquer das universidades europeias, Cambridge, Pádua, Bolonha, Oxford, o que é direito, ele ia dizer a arte do justo e do bom. A arte do justo e do bom. Olha a distância epistemológica. Então é preciso entender que o fenômeno jurídico, e no caso o fenômeno jurídico constitucionalismo latino-americano, ele tem que ser pensado numa perspectiva da totalidade social. Ou seja, o fenômeno jurídico está imbricado com o fenômeno econômico, com o fenômeno político, com o fenômeno cultural, com o fenômeno filosófico, ele não existe dissociado da realidade. Então, se no momento inicial foi possibilitada a formação desse construto jurídico, que são as constituições contemporâneas da América Latina, isso não basta para que elas tenham efetividade. Por quê? Porque persiste uma ordem de coisas subjacente ao ordenamento jurídico que, de certa forma, não mudou. Ao tratar o constitucionalismo achado na rua, da gente também fazer a abordagem do novo constitucionalismo latino-americano, do constitucionalismo latino-americano, é importante destacar que muita gente confunde o que foi o neoconstitucionalismo com o que a gente chama de constitucionalismo latino-americano, o novo constitucionalismo latino-americano, ou como
alguns professores falam constitucionalismo pluralista latino-americano, e esses últimos que eu falei são diferentes do chamado neoconstitucionalismo, que se estuda no direito. Por quê? Quando a gente fala do neoconstitucionalismo, a gente está falando de vamos dizer, de um processo, né, de escola constitucional que tem matriz europeia, que se origina após a Segunda Guerra Mundial, que fortalece a ideia de jurisdição constitucional, controle contramajoritário das cortes, os tribunais constitucionais, ideia de representação, que em alguma medida também mantém invisibilizado experiências e conhecimentos dos povos em si, principalmente dos latino-americanos, uma vez que a gente acaba herdando essa estrutura dessa escola, né, do neoconstitucionalismo e reproduzindo aqui, sem trazer uma análise crítica, traz a centralidade do ser humano, né, superando uma visão meramente patrimonialista, mas se mantendo ainda numa visão liberal vamos dizer, da forma de encarar o fenômeno do direito constitucional. Como hipótese teórica de fundamentação do jurídico, a hipótese do pluralismo, e não a hipótese do monismo, né? Do direito reduzido a direito do Estado. Né? Não é para negar o Estado, não é para desqualificar o jurídico estatal, é para contextualizá-lo e dizer que há uma tensão problemática entre o direito posto na lei, que, às vezes, enquanto exteriorização do jurídico, materializa o não-direito, não é isso? Como a gente está discutindo hoje, o que significa debater estado de exceção? O que significa debater o golpe de 16, se não dizer que a lei que foi usada para construir a mediação do golpe, ela foi um uso funcional da legalidade contra o direito. Essa experiência do que ficou marcado como novo constitucionalismo latino-americano ou essas outras variantes de denominação, o que a gente está falando? Nós estamos falando de um processo que observa uma reorganização dos movimentos sociais progressistas no final do século XX, início do século XXI na América Latina, contra políticas neoliberais. Então, são contextos históricos bem distintos, que vai apostar não simplesmente numa ideia de representatividade democrática, mas democracia participativa, comunitária, uma participação popular como indutor de mudanças, vai resgatar, em alguma medida, experiências e conhecimentos dos povos latino-americanos, né, seja indígenas, seja experiências dos negros, a partir de uma interculturalidade ou de uma plurinacionalidade que algumas vezes vai buscar se afirmar dentro desses processos, que vai conjugar o ser humano, né, e elementos relacionados à vida como um todo, então não só entre si, né, mas com uma vida humana ou não, e aí, a partir disso, reconhecer, por exemplo, direitos da natureza, a noção da cosmovisão a partir da Pachamama, né, de uma forma muito concreta e não simplesmente abstrata, como poderia ser muitas vezes esse discurso trabalhado, em alguma medida trabalhando e trazendo novas estruturações institucionais desses países. Então, eu acho que é uma percepção, né, para enxergar a América Latina, né, com a lente do direito, muito concreta e muito útil no que diz respeito à sua utilização política, a utilização política do direito como tática, né, uma vez que a gente reconhece as limitações do direito, né, para fazer determinadas mudanças. Dentro dessa linha metodológica e teórica, é preciso, portanto, não separar a teoria da praxis. Ou seja, não existe norma sem aplicação, não existe teoria sem prática. E, portanto, a norma e o fato social devem caminhar juntos, assim como o direito e a sociedade. Consequência disso, deve-se evitar que ocorra uma fetichização das normas constitucionais no constitucionalismo latino-americano, como se o mero fato de que há menção a Pachamama, ao bem viver, garantiria que a natureza não fosse mais depredada, não fosse mais violentada pelo processo de produção da economia capitalista, que precisa, desde que se criou, crescer no mínimo 3% ao ano. Crenças, não é isso? Ilusões, né? Fetichizações da leitura do real. Né? Por isso que o Canotilho diz, né, que preciso se inspirar em teorias de sociedade, em teorias de justiça, para pensar a
formulação de um direito constitucional que seja orientado pelas exigências do justo, né? E que traduza a forma, né, de constituição do que o social é enquanto interação, o Lira vai dizer, legítima na sua organicidade, né? Legítima, né? Porque existe ilegítima, né? Essa coisa que está aí é ilegítima. E também é legítimo, ainda que produza regulação, né, crime organizado, movimento fascista, né, porque, no fundo, são tentativas, dirá Boaventura de Sousa Santos, de apropriação possessiva da normatividade para satisfazer interesses particulares que não se universalizam. E por isso que Marilena Chaui, lá atrás, vai dizer, né, que o jurídico é universal no sentido de que, enquanto dimensão do social escrita nos movimentos sociais, traduz essa ideia de reciprocidade, quer dizer, não de reivindicar para si aquilo que é a construção do poder ter e do poder ser, mas é de reivindicar para todos. Talvez isso explique algumas perplexidades dos estudantes do marxismo, que acham que Marx negou o direito porque disse que era um epifenômeno do processo de luta de classes e uma ideologia de classe, ainda que, como a gente sabe, na perspectiva da sua leitura da emancipação social, ele tenha configurado uma ideia de direito, né, que não seja essa instrumental. Os trabalhadores, está no programa de Gotha, na crítica ao programa de Gotha, os trabalhadores não pedem privilégios, pedem direitos iguais para todos. E o fim de todo domínio de classe. Que direito é esse? Esse constitucionalismo latino-americano que aí está, seja desde 91, seja desde 99 com a Venezuela, 2008, 2009 e o que virá adiante, não é um constitucionalismo pensado no direito enquanto produto, ou seja, é um construto dado e acabado, agora vamos simplesmente aplicar as normas, vamos judicializar tudo e teremos uma solução. Com 26 anos de Constituição Federal de 88, a gente já aprendeu que isso não funciona. Então, quando se fala em pensar o direito como processo, é pensar o direito como um processo de luta e não como uma coisa sempre a dever. Não o direito da norma programática, não o direito da Constituição dirigente que manda fazer, mas não viabiliza. E quando se fala em processo, se fala do processo da rua. Por mais que a gente esteja falando, por exemplo, da experiência chilena mais recente agora, olhando para a experiência boliviana, né, é importante a gente chamar a atenção que o fato de chamar algumas dessas experiências a partir do novo constitucionalismo latino-americano não quer dizer que o fato de chamarem de novo, a gente está falando de algo que é completamente original e que só surgiu agora, né? É isso, a gente está demarcando uma expressão que já era usada na academia, né, para tentar trabalhar um processo histórico, um processo político, jurídico aí, né? Mas não quer dizer que é a coisa nova que nunca tinha acontecido desde então, né? Até então, e aí é importante falar isso, porque às vezes a crítica se dá ao nome, né, ao conceito, e se a gente for observar, historicamente, tiveram outras movimentações, outros enfrentamentos, inclusive anticoloniais, que forjaram projetos constitucionais, de formas jurídicas de constituição de Estado, que já haviam enfrentado, mesmo não fazendo parte desse novo constitucionalismo latino-americano, como foi o caso, por exemplo, do Haiti, né, na Revolução Haitiana, no início do século XIX, caso do Paraguai, que o professor Marés trabalha também, né, isso no início do século XIX também. Então, são processos que demarcam um caráter já anticolonial, de afirmação do direito, independentista, no caso do Haiti, inclusive anti-escravista, e que contribui, né, para trazer essas primeiras experiências, né, de um constitucionalismo que se afirmava em luta, né, que se afirmava, né, na tentativa de garantir direitos e de alimentar a luta política desses povos em períodos anteriores ao que a gente chama de novo constitucionalismo latino-americano. Portanto, a realidade social e jurídica ela constitui um processo de produção prática, contínua e
e permanente, realizada não só ou nem tanto pelas instituições estatais, mas pela sociedade civil e pelo posicionamento de cada cidadão individual ou coletivamente. O Estado é moderno, então ele se apropria do processo normativo como regulação, porque cria o aparato funcional para a produção de legislação. Até lá não era assim, e era por isso que Savigny era contra a codificação. Ele queria colecionar as tradições, os costumes, claro, os costumes do povo dele, já que ele era um barão e um aristocrata, então o espírito do povo era o espírito do povo aristocrático, né? Mas então, essa configuração do jurídico como legal é moderna. Lembram do nosso Código Civil? Lembram não? Estudaram isso na história do direito. O Código Civil entrando em vigor, está lá, o Código Civil, o primeiro Código Civil brasileiro, 1917. Este código entra em vigor no dia 1º de janeiro de 1917, revogadas as ordenações manuelinas, as ordenações filipinas, os alvarás e os costumes. Olha a pretensão racional, um outro modo de regular e conferir a legitimidade do jurídico no social, espancando o costume, que é primitivo, é antigo, né? E pretendendo, né, ser a racionalidade moderna do direito, né? Que os alemães são mais diretos. Eles sabem que essa modernidade regulatória do direito codificada não é do direito em geral, é do direito deles, é o Bürgerlich Gesetzbuch, é o livro das leis burguesas, né? Isso está lá, está no BGB, né? Isso que a gente, Gilmar fala, né, com orgulho, BGB, né? Lênio Streck fala com orgulho, BGB, né? Bürgerlich, o livro das leis burguesas. Isso não é para dizer que isso é impróprio, é para dizer que isso é sociológico, né? É empírico, né? E o que a gente quer não é uma lei burguesa, a gente quer uma lei emancipada, por isso um constitucionalismo latino-americano, um constitucionalismo decolonial, não é isso? Que não seja burguês, não é isso? Que não seja capitalista, que não seja racista, que não seja patriarcal, que não seja xenófobo. Pachamama e Bien Viver. Novos referenciais epistemológicos? Interrogação. Eu diria, a depender do futuro, a depender da prática cotidiana. Afinal, não adianta escrever na Constituição que a natureza é um sujeito de direitos, não adianta escrever na Constituição que agora a perspectiva de mundo é biocêntrica e não é antropocêntrica, portanto, da dominação do homem pela natureza, se persistem relações materiais de produção da vida social capitalista, ou seja, que buscam o crescimento, que se baseia na exploração do trabalho e na discriminação. É isso, né? A gente vive um contexto político que é um contexto de ataque direto, me parece, né, aos direitos sociais que foram estabelecidos nesses pactos sociais. Principalmente no Brasil, após a Constituição de 88, se a gente observa o processo de reformas constitucionais, de emendas constitucionais, todas elas vêm no sentido de dinamitar os direitos sociais, de desconstituir esses direitos sociais. Então, o pacto social estabelecido em 88, ele vai se fragmentando ao longo do tempo e hoje a gente tenta resistir, né, justamente para garantir a manutenção desse uso político e desse enfrentamento, uso político da Constituição, mas com muita dificuldade. Fazer a reconstrução e a nossa transformação econômica. A outra coisa são as torres do inimigo que a gente tinha que derrubar. Uma era o excesso de gasto na Previdência, derrubamos assim que entramos. E nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Era a terceira torre que nós podíamos derrubar. Nós vamos derrubar agora também. Isso vai nos dar tranquilidade de ir até o final. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu o Onyx, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo.
da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação, essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente. E ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos. Então, para isso, nós temos que estar com a artilharia da AGU preparada para cada linha que a gente avança ter uma coisa. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que tem papel regulatório aqui para simplificar. Não precisamos de Congresso, porque coisa que precisa de Congresso também, nesse fuzuê que está aí, não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer caneta. O direito como regulação ou o direito enquanto emancipação? Sabe? Outros autores vão falar, o Roberto Aguiar trabalhava isso muito, direito a partir de uma lógica de poder. O direito ao exercício de poder, identificar o direito como exercício de poder dentro da relação social, é identificá-lo como uma forma de dominação. Inclusive, entendendo essa construção epistêmica e essa construção colonial ao longo de sua história. É preciso conhecer a formação social, política, econômica e cultural da América Latina. E eu destaco aqui alguns exemplos. Né? O Estado latino-americano, diferente do europeu, ele veio antes da formação das nações. Ou seja, nós temos nações que vêm a reboque dos estados burocráticos, e não só burocráticos, oligárquicos que foram e que ainda são em muitos casos. Então, quando se diz que o Estado tal é de direito, nem sempre é de direito, às vezes é de exceção. Quando se diz que o Estado tal é democrático, nem sempre ele é democrático, às vezes ele é oligárquico, elitista. Então, cuidado. Uma coisa é a forma jurídica, outra coisa é a prática concreta. Enfim, a gente começa a observar esse uso político do direito e da Constituição, que não pode ser desconsiderado em um processo de luta pelo poder e pela hegemonia, me parece. Embora, como eu disse, mais uma vez, ressalto, seja importante e fundamental compreender o seu limitado papel como instrumento de luta e acumulação de forças dos setores progressistas. En este momento estamos marchando los 20 provincias a la ciudad del Alto. Queremos nosotros la renuncia de la presidenta Yanine Áñez. Al caso contrario, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No estamos conformes con la elección de la Áñez, por tanto quiero que se denuncie, señores de la prensa.
defesa do sistema único de saúde. Portanto, por isso nós estamos aqui. E nós não sairemos da rua enquanto esse presidente... El nombre es Julián Apaza, de apodo Tupac Katari, y salvajemente por los españoles ha sido descuartizado. Y en el momento de ser descuartizado, él dijo: yo muero, un día volveré millones. Ahora somos millones. Y quizá esa es una de las razones de la actividad que uno lleva, el optimismo, la fe, la esperanza, y las evidencias concretas de que sí es posible cambiar el mundo, cambiar la historia. Es posible, Oliver.